ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. No João Lúcio, criminosos invadem o hospital no dia de pagamento dos terceirizados. Uma funcionária é suspeita de participação no crime. Movimento intenso nas saídas da cidade neste feriadão prolongado. No Porto da Ceasa, a fila chega a mais de 2 quilômetros. Mesmo com a suspensão do uso do farol baixo, a Polícia Rodoviária Federal pede que os motoristas cumpram a lei. O órgão diz que ainda não foi notificado da decisão judicial. Bancários do Amazonas podem entrar em greve nesta terça-feira. No esporte, Manaus recebe etapa do Brasileiro de Tiro Prático. E ainda, a seleção brasileira faz primeiro treino para a partida desta terça contra a Colômbia na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá, boa noite para você. E na manhã de hoje teve torcedor que não arredou o pé do hotel onde a Seleção Olímpica Brasileira está hospedada na zona centro-sul de Manaus. O movimento por aqui até que estava tranquilo no início da manhã. E o clima de hoje foi atípico em pleno verão amazônico. O céu completamente nublado. Ana Paula e a família chegaram às 6 da manhã. E sabe para quê? Minha expectativa é tirar uma foto com eles. Eu acho que consigo. Fazer de tudo. E aguardar que eles saiam aqui pra gente tirar uma foto com eles, que eles possam vir até a gente também, né? E vamos esperar por isso. Apesar das longas horas de espera, nem sinal da seleção, apenas a comissão técnica mesmo. Os torcedores vibravam toda vez que a porta do hotel abria. E olha só quem veio de novo pra cá, o Manuel. O torcedor esteve aqui ontem à tarde e foi entrevistado pela nossa equipe. E disse que vai fazer de tudo para entregar este desenho do Neymar ao lado do filho. Espero conseguir, eu só vou sair daqui quando eu conseguir tirar essa foto. Se eu não tirar aqui, eu vou no aeroporto, eu tenho que entregar esse desenho. Durante toda a tarde, eles ficaram em frente ao hotel, debaixo de um sol forte. A gente vai ficar aqui, debaixo de sol e chuva, até eles aparecerem. Tem jeito, né? Tem jeito, vai ficar aqui, só arreda quando eles saírem daí de dentro. Tafarel, sempre gentil, foi quem tirou fotos, deu autógrafos, com aquele sorriso no rosto. A torcida fez as pazes de vez com a seleção. Muitas pessoas estavam criticando a seleção, né? Aí isso deu um ânimo, deu uma moral. Os torcedores queriam ver de perto os jogadores da seleção. Era uma oportunidade única, a saída para o treino. E assim foi. Eles gritavam os nomes dos jogadores um a um. E do técnico, o queridinho da torcida. Mas quando o Neymar apareceu, aí eles foram à loucura. No entorno da arena, a movimentação começou bem cedo. Ainda eram 4 da tarde e já tinha torcedor na fila, aguardando a abertura dos portões. Bem, a gente segue falando de seleção porque neste momento acontece o primeiro treino do Brasil em solo manauense. Nós vamos agora ao vivo para a Arena da Amazônia conversar com o repórter Walter Frota, que já está aí pronto para dar informação. Walter, boa tarde para você, quase boa noite, que a gente já está chegando aí próximo de 6 horas, né? É isso mesmo, Priscila. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Jornal em Tempo nesse sábado de muita festa, né? Aqui na Arena da Amazônia as pessoas chegaram cedo para ver a seleção brasileira. Nesse momento muito especial em que a seleção está vivendo, né? Aqui na Arena da Amazônia foram permitidos 15 mil pessoas para acompanhar o treino, que fizeram a troca por alimentos não perecíveis. Esse foi o ingresso para que as pessoas pudessem ter acesso aqui e acompanhar a seleção bem de pertinho. E olha só o calor humano que a seleção brasileira está recebendo aqui de boas-vindas aqui em Manaus. Lembrando que essa seleção está sendo assumida pelo técnico Tite, que assumiu no último jogo contra a Venezuela. O Brasil ganhou por 3-0 e agora contra a Colômbia na próxima quarta-feira aqui em Manaus.
vai fazer a sua primeira participação em solo brasileiro. Por isso também é importante que o Tite, junto com todo o elenco aqui da Seleção Brasileira, possa fazer uma participação bem positiva para trazer bons resultados. Está aí, você acompanha aqui as imagens do treino que está acontecendo aqui na Arena da Amazônia. E ali, Neymar com a bola, nas mãos, ali no pé, né? Estão fazendo uma jogada ensaiada aqui junto com todo o trio de atacantes da Seleção Brasileira. Ó, Priscila, você que acompanha aqui o jornal e as pessoas em casa, aqui em Manaus sempre deu muita sorte para a Seleção Brasileira. E agora nós temos aqui a oportunidade também de mostrar para você de casa uma musiquinha que vai embalar a Seleção Brasileira a partir de agora, a partir deste jogo de quarta-feira aqui na Arena da Amazônia. Vou chamar aqui o Júnior Rodrigues, que é um dos sambistas aqui de Manaus, junto também aqui com a Mauri, lá do Rio de Janeiro, estão aqui para difundir aí essa música que é letra do Jorge Aragão e que, claro, vai embalar a Seleção Brasileira. Boa tarde para vocês. Pois é, essa é a motivação que ele vai fazer essa ação aqui na terça-feira, no dia do jogo. E todo torcedor que adentrar a arena vai ter acesso a uma letra de uma versão adaptada da música Vou Festejar, do Jorge Aragão. E a gente já está ensaiando ele com a rapaziada aí. E é começar com o pé direito para ter uma boa participação do Brasil. Com o pé direito e botar eles para dançar miudinho no samba brasileiro. O Brasil vai dar um show tanto no futebol quanto de samba. Vamos ver então toda a torcida de Manaus junto com o samba. Pode chegar aqui, pessoal. Vamos lá, vamos animar. Então tá aí, ó. A turma aqui de Manaus mostrando que Manaus começa com o pé direito. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada. Esse foi o Walter Frota, direto da Arena da Amazônia. Criminosos invadiram e tentaram assaltar o Hospital João Lúcio na Zona Leste. Era dia de pagamento dos terceirizados. Uma funcionária é suspeita de envolvimento no crime. Por volta das 6 da noite desta sexta-feira, 2 homens ainda não identificados entraram no Hospital João Lúcio, no Coroado, Zona Leste da cidade. Eles tentaram assaltar uma empresa terceirizada em serviços gerais que estava efetuando o pagamento dos funcionários no local. A dupla começou a andar pelo hospital tentando encontrar a sala onde o pagamento estava sendo feito. De acordo com a polícia e testemunhas, uma mulher identificada como Daiane, que trabalha na empresa como serviços gerais, foi a suspeita de ter ajudado os assaltantes a entrar no hospital. Informante da situação, do pagamento era único. Tanto é que mais cedo ela estava agoniada por causa do horário. Uma testemunha viu como aconteceu e reclama da falta de segurança do hospital. Eu vi na hora que eles entraram, né, porque, assim, sem segurança, pra te ter uma ideia, no hospital que tem segurança, mas eles não estavam na hora, entendeu? Eles entraram para roubar o pessoal, que era dia do pagamento, né, segundo estava falando aí dentro. Então, aí vocês ficaram à mercê também, né, quando vocês ficaram preocupados? No caso, né, porque eles saíram correndo, creio eu que pela parte de cima, né. Aí nunca se sabe quando pode ter um tiroteio, né? A gente fica a mercê, né? No caso, o hospital já é precário, não tem segurança. Segundo a Rocan, as câmeras de segurança foram verificadas e foi possível perceber quando a funcionária teria feito sinal para os suspeitos entrarem. A mulher foi encaminhada ao 9º DIP para prestar depoimento e os suspeitos ainda não foram localizados. A polícia informou que a suspeita foi liberada por não ter flagrante, mas pode ser presa novamente. Daiane era funcionária de uma empresa terceirizada ao João Lúcio e trabalhava como auxiliar de serviços gerais há 2 meses. Ainda de acordo com a polícia, um 4º integrante do grupo se passou por paciente e teria sido o mentor do assalto. Com o feriado prolongado, muitos manauenses já deixaram a cidade nesse sábado. No Porto da Ceasa, a fila de espera para pegar a balsa chegou a mais de 2 quilômetros. Liliane chegou no Porto da Ceasa às 7 horas da manhã. Depois de 4 horas, ela ainda estava na metade da fila. Deveria ter mais lancha para que o povo pudesse ir e vir com maior tranquilidade, porque é muito ruim ficar esperando tanto tempo. A fila desde cedo estava desse jeito. Eram mais de 2 quilômetros, mas apesar disso, muita gente preferiu esperar para poder aproveitar o feriadão. Aproveitar o feriadão para sair de Manaus, visitar os parentes, ver o nosso terreno. Com a grande movimentação, a Polícia Rodoviária Federal redobrou as fiscalizações. E mesmo com a suspensão dos faróis nas rodovias, na BR-319, a PRF ainda está pedindo que os motoristas liguem o farol baixo. Em todas as BRs do Brasil, continua a fiscalização com relação ao farol baixo durante o dia. Tanto aqui na 174 quanto na 319 continua sim a fiscalização.
Mas vocês já foram notificados ou não? Oficialmente ainda não, por isso nós vamos continuar normalmente. Mas o que pode confundir é que na M010 não está sendo obrigatório o farol. As multas para os motoristas que andam com os faróis desligados nas rodovias foi suspensa pela Justiça Federal em Brasília. A partir de agora, as multas só voltam a ser aplicadas quando as estradas forem sinalizadas. Mas isso só vale para a M010, porque o Detran já suspendeu. As autuações que foram feitas antes da suspensão, elas são válidas. Agora, se foram depois, essas assim, elas serão eliminadas no caso, né? Diferente da Ceasa, aqui na Barreira estava tranquilo, mas a expectativa é que ainda hoje passem por aqui até 8.000 pessoas. Aproveitar, feriado desse não é para todo mês. Já na rodoviária, as filas para comprar passagens estavam lotadas e os passageiros ficaram impacientes. Quando é um feriado, é esse tumulto, quer dizer, o dia normal até que a capacidade dá para ser feita, mas no feriado ela não aceita o tanto da nossa população que nós temos aqui, né? Estão querendo dar uma curtida, que o negócio está difícil aqui, a fila. Só na manhã de hoje foi preciso que 6 ônibus extras saíssem daqui. E o destino mais procurado é Manacapuru. Não vai ter aula para ele também, né? Aproveitar para ele se divertir lá, com os primos dele. A expectativa é que 15.000 passageiros saiam aqui da rodoviária até quarta-feira para 15 municípios do estado. E agora à tarde, a assessoria da Polícia Rodoviária Federal informou que o órgão já foi notificado da mudança na lei e que as multas serão suspensas. Em instantes, Manaus recebe a etapa do Brasileiro de Tiro Prático e ainda bancários do Amazonas podem entrar em greve nesta terça-feira. Os detalhes daqui a pouco. Agora à tarde, no Largo São Sebastião, teve manifestação contra o presidente Michel Temer. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. É isso mesmo, Priscila. Manifestantes que são contra o governo Temer vieram hoje aqui no Largo São Sebastião. Apesar deles serem contra o governo, eles vieram aqui mostrar que a ação deles é pacífica. Então, como eu disse antes, eles são contra o governo Temer, mas eles também não são pró-Dilma. São várias organizações, né? Nós fizemos reuniões abertas. Então, tem partidos políticos de esquerda, tem coletivos, né? Tem estudantes, tem a juventude, né? Pessoas que estão por conta própria também, independentes, né? Porque está todo mundo insatisfeito e a gente tem que se unir mesmo para juntar forças e lutar contra esse governo. A manifestação aqui no Largo São Sebastião deve continuar até 8 horas da noite e a expectativa é que pelo menos 500 pessoas compareçam. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. Na noite dessa sexta-feira, em assembleia, os bancários do Amazonas decidiram entrar em greve na próxima terça-feira. A paralisação é nacional por tempo indeterminado. A categoria quer reajuste salarial de 14,78%, enquanto a Federação Brasileira de Bancos oferece aumento de 6,5%, que foi rejeitado pelos servidores. Eles aguardam uma nova proposta da FENABAN. Uma outra assembleia está programada para segunda-feira, que vai decidir pela manutenção da greve. E agora a gente volta a falar de futebol, porque o Walter Frota estará ao vivo lá da Arena da Amazônia e tem mais informações para a gente sobre o jogo treino de hoje. Walter. Olá, Priscila, já de volta ao vivo aqui da Arena da Amazônia. Acontece aqui já a parte final do treino recreativo aqui da seleção brasileira, no comando do técnico Tite, né? E a torcida brasileira, a torcida amazonense principalmente aqui na Arena, está dando aqui um verdadeiro show, mostrando a energia positiva aqui do povo manauense. Mas ainda agora há pouco, houve aqui uma invasão de alguns torcedores que se empolgaram tanto e invadiram o campo, quase estragaram a festa, mas felizmente os seguranças agiram rápido, sem violência e colocaram esses torcedores invasores para fora aqui do campo. E está dando continuidade então aí os treinos. A torcida nesse momento aqui, alguns torcedores já estão saindo aqui da arena, se posicionando para saírem, porque daqui a pouco vai ter muitas pessoas que vão saírem. E olha, lembrando que essa eliminatória da Copa do Brasil, a Argentina está com 14 pontos, o Uruguai com 13 pontos, junto com a Colômbia com 13 e o Equador. O Brasil está em quinto lugar com 12 pontos, por isso esse jogo de quarta-feira será muito importante para a seleção conseguir se classificar. E aí a CBF tem uma vasta programação também aqui em Manaus
Domingo, dia 4 de setembro, tem um workshop da CBF, que é colocado como tema futebol na infância e na adolescência. No dia 5, na segunda-feira, 5 de setembro, tem a entrega de camisas autografadas no abrigo Moacir Alves, né? O abrigo Moacir Alves irá receber também a CBF com essa programação. Na terça-feira, dia 6 de setembro, o Festival de Futebol aqui no Estádio da Colina e o jogo Brasil e Colômbia aqui na Arena. As pessoas que estão com os ingressos, que vão assistir o Jogo do Brasil, claro que tem que chegar mais cedo, às 17h20, que é um horário para ficar tranquilo e escolher os seus lugares que estão aí no bilhete que foi comprado. Eu volto com você, Priscila. Muito obrigada, Walter Frota, pelas informações. Só lembrando que a partida entre Brasil e Colômbia é nesta terça-feira, às 8h45 da noite. Setembro é o mês da conscientização da doação de órgãos. Nos últimos anos, a fila de espera tem diminuído. Aqui no estado já foram realizados mais de 1.700 transplantes e a ideia é aumentar este número nos próximos anos. Setembro começou e durante todo o mês serão promovidas ações para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos. Setembro, denominado Setembro Verde, ficou já com uma data importante na nossa cidade, que é marcada pelo mês da doação de órgãos. Ou seja, para que as pessoas tenham noção da importância da doação, porque sem a doação você não tem o transplante. Segundo a Central de Transplantes do Amazonas, o estado já registrou a realização de 1.357 transplantes de córnea, 348 de rins e 6 de fígado. O órgão que é mais transplantado são os rins, depois o coração e fígado. E nós esperamos que aqui no estado também as nossas doações voltem a aumentar, como foi ano passado. Porque nós tivemos um intervalo de 4 meses sem a realização desses transplantes. Então nós esperamos que agora esse hospital, que é o Hospital Adriano Jorge, que já faz fígado, volte também a fazer os rins aqui, dando uma segunda opção para aqueles que precisam de um transplante renal. Em 2004, a fila para doação era de 1.820 pessoas e hoje esse número caiu para apenas 100. É muita satisfação, tá? Não dá para esconder a alegria, né, de realmente saber quantas pessoas saíram dessa fila e que voltaram a trabalhar, a se reinserir na sociedade. Este mês, todos os prédios públicos e monumentos do estado vão receber a cor verde, símbolo da campanha. Manaus recebe nesse fim de semana a 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Prático. 215 atletas participam da competição. A modalidade vem ganhando cada vez mais adeptos no país. Aqui estão os melhores atletas da modalidade. Um deles é o amazonense Márcio Gabriel, de 19 anos. O Biel quer aproveitar o fato de competir em casa para buscar o título, mas as dificuldades são muitas. Agora com essa chuva começou o lamaçal, a gente jogando areia, mas mesmo assim ainda continua a nossa dificuldade de arrancada, de parar num posto e complicou bastante a nossa situação. A Amazônia, ela saiu na frente, a gente tem aqui grandes atiradores, né, que começaram muito cedo e já estão despontando muito nacionalmente e internacionalmente também. E isso a gente espera que a gente tenha cada vez mais para poder manter a renovação. E o Norte, em especial, tem um biotipo ideal para a competição. Então, eu acredito que isso tenha favorecido esses atletas a estarem competindo hoje de um nível muito alto. Um dos favoritos é o paulista Jaime Saldanha, número 1 do ranking. A prova está muito boa, as pistas estão técnicas, estão rápidas, com momentos de precisão. Então, essa mescla de velocidade com precisão normalmente acaba pegando alguns atiradores que não estão tão preparados. A prova está excelente, a chuva veio para dar uma refrescada e tá tudo ótimo. Nessa 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Prático realizada aqui em Manaus, são 215 atletas que vieram de várias partes do Brasil. Agora, o principal cuidado quando estão aqui no estande de tiro é com relação à segurança. E para isso, não podem fugir do olhar atento do árbitro. É isso. A nossa principal função dentro do IPSC é garantir a segurança do competidor e dos espectadores. As disputas aqui na capital terminam amanhã. O brasileiro se divide em 5 categorias: Open, Standard, Revolver, Production e Classic.
Depois de Manaus, ainda vão ter 2 etapas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e no Paraná. Aí vão ser conhecidos os representantes brasileiros no Mundial do ano que vem na França. Pouca gente conhece, mas o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, é uma condição que afeta muitas crianças e adultos, mas tem tratamento. Aqui na capital tem até um centro especializado nesse tipo de atendimento. Na casa do Marcelo e da Simone, todo dia é assim. Eles são casados há 11 anos. Depois de descobrir que não engravidariam da forma natural, fizeram uma escolha especial, a adoção. Foi quando os irmãos Rodrigo e Carlos entraram na vida deles. E os pequenos são mesmo especiais. Eles têm TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Foi o dia mais feliz da minha vida. Mesmo com eles totalmente indisciplinados, totalmente bagunceiros, crianças, né? Mas foi o dia mais feliz da minha vida. Eu já aceitei de pronto. Aí a torcida era para que eles também me aceitassem de pronto, porque para mim a adoção não são os pais que escolhem, né? Para mim a adoção, eles que escolhem serem meus filhos, e é para isso que a gente precisa melhorar a cada dia. Por causa da condição, as crianças precisam tomar remédios que ajudam a controlar os sintomas do transtorno. E a gente percebeu que o medicamento dá uma centrada, dá uma acalmada. Mas independente desse medicamento, a gente percebe que eles têm muita energia, né? Mesmo com o medicamento, tem muita energia. Então a gente procura colocar sempre eles para correr, para brincar, para gastar energia, para ficar melhor. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma alteração neuropsicológica que afeta 10% da população mundial. Aqui no Brasil, 3 milhões de pessoas enfrentam a doença. Quando o tratamento começa na infância, é possível levar uma vida normal. E o esporte é um grande aliado. Michael Phelps, um nadador e medalhista olímpico, convive com o transtorno e é um exemplo de superação. Esse professor trabalhou com ele, a autoestima dele. Mostrou para ele que ele não estava ali somente para nadar, mas ele poderia ser um nadador olímpico, um ginasta, o que ele quisesse. A partir do momento que ele se identificasse, ele poderia se desenvolver. E a partir disso, ele aproveitou uma série de fatores. Comportamento, determinação, foco, objetivo. Este centro especializado oferece um tratamento para alunos que têm algum tipo de transtorno. Com o acompanhamento de vários especialistas, eles conseguem se desenvolver. Tem os estudos de caso, né? E tem aquelas metodologias que na literatura tem lá. Tem algumas que falam de panlexia, no caso da dislexia. Tem o método fônico, no caso da dislalia. Então, tem a literatura, só que às vezes essa literatura não atende aquela criança especificamente. Mas nós temos que unir a técnica com na verdade, é um jogo de cintura, né? Nós temos que ter esse jogo de cintura associado a essa técnica para ter um resultado satisfatório em cada indivíduo. Foi com o tratamento que o pequeno Fábio Augusto descobriu que as fantasias podem se tornar realidade, mas de um outro jeito. Eu quero ser bombeiro. Porque bombeiro salva muita gente e é verdadeiro herói. E também salvou até um gatinho na árvore. Eu já vi isso em desenho. Para colher frutos é preciso mesmo instruir essas crianças, acompanhá-las de perto e dar muito carinho. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Aproveite o feriado e até a próxima.